Chamada foi feita, bom dia. Estamos no capítulo 10, página 14. Brasil, populismo. Lembrem-se, nós já estávamos falando de populismo, mas na América. Agora vamos focar no Brasil. Então, acompanhe comigo lá. Página 14. Nós temos algumas imagens aqui. E aí nós temos, no dia seguinte da inauguração, passeei sozinho pela Praça dos Três Poderes. Lembrei-me da primeira vez que visitara o Planalto. Uma cidade havia sido construída ali, num ritmo que fora julgado impossível. O Brasil ganhava uma nova capital e dava ao mundo um exemplo de trabalho e confiança no futuro. Então, Oi. Pausa. Tá vendo? Só ele é muito fofo. Povo feio ou povo bonito? Hein? Vai Você lá, não vai. respondeu, hein, velho? Não respondeu, hein, mano? Vamos lá, seguindo. Neste capítulo, então, nós vamos estudar a respeito da construção de Brasília, inaugurada em 1960, durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek. E a fim de facilitar esse estudo, pesquise as respostas para as perguntas a seguir. Então, nós temos algumas perguntas iniciais aí. Vamos verificar aí o que vocês sabem. E aí, o que vocês sabem a respeito disso? Calma aí. Cadê? Primeira pergunta. Qual era a capital do Brasil até então? Rio de Janeiro. Me perdi aqui. Muito bem. Me localizei. É isso. 2. Onde Brasília se localiza e por que esse foi o local escolhido? Ô, senhor, não tem a ver com o negócio que não é cidade costeira e aí fica bem no meio do Brasil, aí não tinha os ataques e tal, que tinha lá no Rio? Perfeito. Então, na verdade, foi uma escolha pensada. Primeiro, não tinha nada lá, então seria fácil, né, de planejar, de construir. E essa questão realmente estratégica, geográfica, está no meio do país e distante aí das... Que foi isso, Isa? Está distante aí da área costeira, né? Muito bem. O que levou o presidente a construir uma nova capital para o Brasil? Ormonde. A Ormonde deixou a foto dela ali, né? Só pode. Não, tô aqui, senhor. Tô É, quietinha. fica travando. Mas tô aqui, senhor. Eu tava falando mudo. Incrível. Tô aqui hoje. Bom. E aí? Isso mesmo. E aí? Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Bom dia. Bom dia. Tá frio, né? Tá frio, senhor? Bom, nós temos alguns aspectos aqui. Então,
Nós estamos falando de um período de governo populista, então ele queria agradar a massa, certo? E ele queria desenvolver o Brasil nos interesses nacionais e, é claro, internacionais, beleza? Então, nós iniciamos o capítulo 10 com essas características aí. Aí na página 15, nós temos diversos países da América Latina passaram por experiências populistas, como nós já estudamos, e o mesmo se deu com o Brasil. O fim da Era Vargas, em 1945, marcou o início de uma nova fase na história política nacional, com a sucessão de presidentes que adotaram medidas populistas como estratégia para se manterem no poder. Os governos que vão de 1946 a 1964 apresentaram inúmeras diferenças entre si, sobretudo a postura adotada em relação à economia e ao alinhamento aos blocos econômicos que se formaram durante a Guerra Fria. Não podemos esquecer desse contexto histórico geral. Guerra Fria, os dois blocos, capitalista, socialista. Então, temos Organize as Ideias aí. Façam a primeira questão do Organize as Ideias e a gente já corrige junto. Isso aí. Vamos lá. Então, nós estamos na página 15, Organize as Ideias. 1. Relembre os momentos políticos vividos pelo Brasil a partir de 1930, completando a linha do tempo com os dados que faltam. Então, Revolução de... É isso aí, senhor. 30. Se começa a partir de 30, Revolução de 30. E aí nós temos a Era Vargas. Então, corrijam e vão respondendo aí comigo. Então, Revolução de 1930, Era Vargas. Aí nós temos Governo Provisório, de 1930 a 1934. Primeiro governo aí de Vargas. Então, Peraí, repete, desculpa. Governo provisório. Primeiro boxinho da esquerda aí. 1930 a 1934. Aí, no meio, nós temos Governo Constitucional, de 1934 a 1937. Ou seja, nós temos Vargas governando de novo, só que agora sob uma nova Constituição. E aí nós temos, por fim, o governo ditatorial ou Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Essa, basicamente, esses, na verdade, foram os principais governos aí de Vargas, basicamente, porque ele volta a aparecer depois. Então, ó, Constituição de 34 estabeleceu o voto secreto e feminino. Beleza? Então, na Constituição de 34, o voto que antes era um voto aberto, eu escolho a Sofia para representante de sala, para prefeita, o voto era aberto. A partir de então, o voto é secreto. Eu voto em quem eu quero e eu não sou obrigado a falar em quem eu votei para ninguém. E as mulheres passaram a fazer uso desse direito. Então, as mulheres não tinham o direito de votar, elas não poderiam votar, e a partir de então, dessa Constituição, mulher vota.
determinou que a primeira eleição presidencial ocorreria de forma indireta. Estabeleceu as leis trabalhistas, que nós conhecemos hoje como a CLT. Não é fruto, se eu disser isso, da ideia de que é mérito de Vargas, mas foi oficializado no governo dele. Tá? Na verdade, já era um anseio, uma luta popular de governos passados. Então, na verdade, foi oficializado no governo dele. E a Constituição de 37 foi outorgada. Lembrem-se da ideia de promulgação e outorga. Lembra a diferença? Sabe a diferença? Não. Outorgado é quando o papai e mamãe chega para você e fala assim: hoje você tem que lavar o quintal. Ponto. É algo mandado, que vem de cima para baixo, é uma ordem, é imposto. Faça, cumpra-se. Ponto final. Uma promulgação é quando nós nos reunimos e falamos assim: olha, que tal se quando voltarem às aulas, no período do intervalo, nós pudéssemos sair do colégio? Vamos criar uma lei nesse sentido? Período do intervalo, a gente pode sair do colégio. Aí é uma proposta de lei que ela pode ser votada, ela pode ser promulgada, ou seja, envolve eleição, envolve discussão, debate, etc. Isso, quando chega lá em cima, aí sim é promulgado, aí faz-se lei, vale para todo mundo. Outorga é quando é uma lei que foi decidida por alguém lá de cima e simplesmente tem que fazer, tem que cumprir. Não foi discutido, não dá para discutir, ponto final. Beleza? Então, vamos lá. Ainda na Constituição de 37, recebeu o apelido de Apolaca. Polaca. E, para fechar, estabeleceu a pena de morte. Então, notem, nós já tivemos em uma Constituição brasileira pena de morte, conveniente para quem está no governo, não? Claro, totalmente. E aí, deixa eu... eu estou pensando em pedir essa análise aqui, a análise do 2, como VA. Vocês já viram lá? Dá uma olhadinha lá no material de apoio, essa timeline aí do voto feminino. A minha está na página 1 lá do material de apoio, mas eu não sei como funciona o de vocês. Então tá lá. Também tá na página 1. Mas o que exatamente é para fazer? Então, capítulo 10, página 15. Aí que tá. Nós já temos toda a linha do tempo aqui da conquista e da evolução, se é que podemos dizer assim, do voto feminino, certo? Então, nós temos... Deixa eu pensar, só um pouquinho. Bom, a ideia vai ser a seguinte. Eu quero que vocês, como VA1 de História,
discutam aí, na verdade, escrevam um texto no Word mesmo, enfim, ou no caderno, tira foto e me manda depois, analisando essas principais datas, não as datas, né, mas os fatos, os eventos aí do voto feminino e o que isso significou e significa para a mulher de hoje, tá? Então, quero que vocês façam uma análise. É muito simples, mas só para que vocês realmente tenham essa estrutura e pensem a respeito. A sala está dominada basicamente pelas meninas hoje. Eu tenho um menino. Tem? Coffee. Coffee. Sim. Muito bem. Vamos lá. Ótimo, pessoas. Já enviei o close-up. Agora sim. Fica mais claro aí para a gente trabalhar com a nossa primeira VA de História. Então, continuando aqui, nós temos alinhamento com os Estados Unidos. Vamos lá, acompanhem comigo. No contexto da Guerra Fria, era vital para os Estados Unidos que todo o continente americano estivesse sob sua influência. Como nós já dissemos, os Estados Unidos temia que algumas nações aqui da América aderissem ao socialismo, como Cuba o fez. Então, com esse objetivo, os estadunidenses firmaram uma série de alianças e acordos econômicos e militares com os países latino-americanos. Esses acordos, em tese, deveriam beneficiar os dois lados. Para os países latino-americanos, representavam empréstimos que poderiam viabilizar o desenvolvimento industrial, sobretudo da indústria de base. Para os Estados Unidos, o recebimento de juros pelos empréstimos e a possibilidade de instalar em território latino-americano indústrias estadunidenses, as chamadas empresas multinacionais. Entretanto, mais do que dinheiro, os Estados Unidos esperavam alastrar sua influência, impedindo o avanço do socialismo pelo continente. Entretanto, nem todos os presidentes que governaram o Brasil nesse período adotaram essa postura de submissão ao governo estadunidense, ao passo que outros a levaram ao extremo. Os presidentes que demonstraram maior sintonia com o projeto foram Eurico Gaspar Dutra e Café Filho, cujo posicionamento político foi neoliberal. No extremo oposto estavam aqueles que defendiam a realização de uma política nacionalista radical, mantendo a completa independência do Brasil em relação aos Estados Unidos, postura adotada por Jânio Quadros e João Goulart. Entre a postura neoliberal e a nacionalista radical estava o desenvolvimentismo nacionalista empreendido pelos dois presidentes mais populares deste período, Getúlio Vargas e JK. Então, nós temos outro Organize as Ideias na página 16. Respondam aí, que nós já vamos corrigir together. Certo, vamos lá. Então, nós temos Organize as Ideias, página 16, com base nos termos liberalismo, nacionalismo e desenvolvimentismo, identifique as principais correntes políticas e econômicas que nortearam o período populista no Brasil. Para isso, numere as colunas de acordo com os termos correspondentes. Como ficou a ordem de vocês? Saúde, Isadora. E aí? Só eu coloquei 3, 2, 1. 3, 2, 1. Very, very nice. Correto. MC, gostou, MC? É porque eu tinha colocado isso. Ok.
Muito bem. Então, acompanhem neoliberalismo, a ideia vamos lá. O Estado brasileiro deveria intervir o mínimo possível na economia, deixando que o mercado mundial ditasse o desenvolvimento econômico no Brasil. Nesse sentido, investimentos externos, sobretudo dos Estados Unidos, eram bem-vindos. Então, essa é a ideia de neoliberalismo. Então, abre as portas e deixa a galera de fora botar ordem aqui dentro de casa. 2, aí, desenvolvimentismo nacionalista. Tal corrente defendia que a entrada do capital estrangeiro no Brasil era necessária para o desenvolvimento da economia nacional. O Estado deveria exercer controle sobre a origem desse capital, vetando investimentos que não fossem benéficos para o país. Então, nós temos aqui um certo equilíbrio, um certo reconhecimento de que precisamos e que o investimento de, principalmente capital externo, é muito bem-vindo, desde que eu o administre aqui dentro, certo? E aí o terceiro, nacionalismo radical, defendia que a aliança do Brasil com os Estados Unidos era prejudicial ao desenvolvimento do país. Isso porque o governo estadunidense desejava mantê-lo como fornecedor de produtos primários baratos e importador de produtos industrializados caros. Dentre essas 3 políticas, pessoas, qual vocês acham que nós estamos vivendo? Tem alguém aí? Alô? Oi, senhor. Oi? Tudo bom? E aí? Vocês E acham aí? que o momento que nós estamos vivendo, principalmente economicamente falando, os países de fora que mandam aqui dentro? Vocês acham que a gente aceita capital de fora, mas a gente que coordena, a gente que administra esse capital? Ou vocês acreditam aí nessa terceira opção de que não devemos ter nenhuma aliança com países estrangeiros, porque eles querem se aproveitar da nossa matéria-prima, da nossa mão de obra barata, e nos vender produtos caros. Assim, senhor, porque se a gente buscar um capital de outro país, a gente vai meio que entrar em uma dívida. Isso seria tentar fazer o Brasil produzir mais dinheiro para poder pagar essa dívida. Que nem o Bolsonaro estava falando esses dias que eu vi no jornal. Ele disse que ele vai diminuir o auxílio emergencial porque está gastando muito dinheiro do país e depois ele vai precisar acabar fazendo meio que um empréstimo com outros países. E isso, ele ia entrar em dívida com os países. Por isso que ele está querendo diminuir o auxílio emergencial. Ok. E aí? Você concorda com essa postura? Eu acho que seria ruim para o país entrar em dívida, mas também na situação que a gente está hoje, as pessoas estão precisando do dinheiro. Sim. Então, Você, Rafa presidente, qual a postura que a Rafa presidente adotaria nesse momento? eu acho que eu ajudaria a população no momento. Porque na minha cabeça, quando voltar, a gente vai voltar com tudo. Então, eu pegaria esse capital de outro país, continuaria com os R$600 do auxílio, porque tá muita gente precisando, tem gente que nem os R$600 ajuda. Uhum. E aí, depois, quando o Brasil voltasse, ia voltar com uma produção maior. Porque, por exemplo, a gente vende muito commodity. Então, como tá meio que tudo parando assim, pode ser que esteja tudo melhorando, tipo, no ramo de produção, tipo, lá das árvores, enfim. Aí daria para vender mais. E porque os outros países iam acabar precisando de mais. Então, acho que eu faria um empréstimo em outro país. Ok.
É uma posição, tá? É uma postura. Alguém tem um posicionamento contrário, diferente aí do da Rafa? Eu não tenho nem posicionamento. Fala, MC. Não, senhor, só que eu não tenho, nunca parei de pensar nisso, eu não tenho cabeça para isso, não. Por isso que eu não tenho nem contra nem a favor, entende? Tá, ok. Ok. Nossa, credo, Isa, credo. E aí? Todos são da mesma opinião da Rafa? Então, vamos gastar, vamos dar dinheiro para o povo e pega dinheiro emprestado e depois a gente paga a conta, vê o que que dá. É isso? Vocês observaram que o posicionamento da Rafa já divergiu, lembra do filme Divergente? Já divergiu aí do posicionamento do nosso atual presidente. Então, ela é da oposição, você é oposição, Rafa. Senhor, tudo que o Bolsonaro faz, eu vou fazer ao contrário. Muito bom. Eu não vou discutir política nesse aspecto. Só estamos tentando entender aqui esses períodos aqui no populismo brasileiro. E as possíveis políticas adotadas. Então, notem, às vezes essas coisas parecem que são, essas políticas parecem que são intrínsecas. Mas não, são posturas diferentes, tá? Então, ou você defende extremamente o produto nacional e vira as costas para ajuda e apoio externo, ou você fica totalmente dependente do apoio externo, do comando e orientação externa, ou você tenta um meio termo, um equilíbrio aí, que seria esse desenvolvimentismo nacionalista, ou seja, você como JK e Getúlio Vargas adotaram, fizeram, você sabe que a verba externa é necessária, então você vai recorrer aos países de primeiro mundo, a galera que tem grana para injetar e investir no Brasil, desde que você, como líder, como chefe da nação, administre essa grana que vai entrar. Então, essas alianças precisam sim ser benéficas para ambas as partes. Beleza? Show. Olha o carro. Ainda bem que não é o carro do ovo que está passando. Hortifruti. Senhor, aí já é uma eletrônica que eles passam tocando sertanejo 8 horas da manhã, entendeu? Que isso? Então tá mais interessante, vai. Pessoas, continuando aqui, quem pode me ajudar na leitura? Sofia? Nossa, que disposição, Sofia! Ai, que barato! Ó, eu quero ouvir a voz. Volto. Oi? Tá? É rapidinho. Eu vou sair rapidinho, mas eu já volto. Tá bom. Tá? Luiz, permita-me ouvir sua voz, Luiz, vai. Senhor, bom dia. Bom dia. Então, me ajude na leitura aí. Eu vou ler essas duas linhas e você lê os presidentes aqui. Hoje tá não, hoje tá. Página 16. Ao longo das décadas de 40 e 60, essas três correntes de pensamento se enfrentaram nos altos escalões do poder brasileiro, gerando inúmeras crises políticas. Então, leia aí para a gente Eurico Gaspar Dutra e Getúlio Dornelles Vargas. Após a deposição de Getúlio Vargas em 1945, venceu as eleições Eurico Gaspar Dutra, de 1946 a 1951, candidato do Partido Social Democrático, PSD. Ele assumiu a presidência em 1946 e, nesse mesmo ano, apresentou uma nova Constituição, promulgada em setembro. A nova carta assumiu uma postura liberal,
porém mantinha algumas heranças trabalhistas do governo Vargas. O voto passava a ser obrigatório para homens e mulheres maiores de 18 anos e alfabetizados. Na Carta de 1934, o voto para mulheres era apenas permitido àquelas que exercessem função pública remunerada. O mandato presidencial era de 5 anos. Continua. Por favor, valendo aí. Politicamente, o governo de Dutra foi marcado pelo anticomunismo, cujo ápice foi o fechamento em 1947 do Partido Comunista Brasileiro, PCB, posto na ilegalidade. Na economia, ocorreu uma postura neoliberal expressa pelo alinhamento econômico aos Estados Unidos. Com isso, houve a abertura do Brasil às exportações estadunidenses, fato que prejudicou o desenvolvimento da indústria brasileira e contribuiu para a evasão das reservas cambiais e o endividamento do país. Tá. Deixa eu comentar aqui, então, essas imagens. Olha só. A compra de produtos estrangeiros foi facilitada e incentivada pelo governo de Dutra, fato que levou a nossa indústria a sofrer, pois os produtos brasileiros não podiam competir com os importados. O dinheiro que o Brasil recebeu por sua participação na Segunda Guerra Mundial foi consumido com as exportações, o que contribuiu para o endividamento do país. Então, nós temos um marketing, uma questão política, econômica e uma manipulação também. Até hoje, vocês sabem muito bem que a indústria brasileira não consegue competir com o mercado internacional. Então, algo que o Brasil produz aqui não tem como competir com o preço de um produto que é produzido nos Estados Unidos, que é produzido na China, principalmente. Simplesmente não dá. Então, eu não sei com o que os pais, aí, os familiares de vocês trabalham, mas digamos que seja, sei lá, na fabricação aí de tecnologia, então, de smartphones. Então, o Brasil produz um smartphone. Me diga uma empresa, uma marca nacional de smartphone. Vocês nem sabem, para começar. Como nós vamos valorizar o nosso produto se nem saber, sabe? Nós sabemos. Existem. Então, alguns produtos que são tecnológicos e são Manaus, produzidos. né? Oi? Manaus tem produtos que são A Zona Franca de Manaus, TV, nós temos a Alcatel, temos algumas marcas aí que estão aí crescendo, mas é que, na verdade, são empresas também de fora e fazem a produção aqui, né? Então, isso acaba limitando as coisas. Mas imaginem, por exemplo... Mas também é muito difícil você tipo, uma marca nacional competir com, tipo, Apple, Samsung e essas coisas, né, cara? Exatamente. Então, primeiro... Eu assim, tipo, eu não compraria, eu acho, uma marca brasileira, assim, só se for, tipo, um negócio muito bom, todo mundo fala, nossa, esse aparelho é foda. Então, mas eu não sei... o Xiaomi lá, a marca de aparelho... que eu não sei... isso aí. Mas, enfim. Alguém tem? Vocês já pegaram o aparelho? Já usaram a câmera dele? Já. Vocês gostaram? O meu amigo tem. Eu me surpreendi. Eu gostei. Dizem até que compete com o iPhone, com o da Apple, né? Então, para que vocês tenham uma referência aí do nível de qualidade da câmera. Talvez seja a mesma câmera que vai no iPhone. Só que num aparelho com outro nome, um outro design, Android, tá? Então,
nós temos que considerar que, assim, muito do que é produzido para os produtos top, às vezes acaba sendo produzido para produtos mais simples, só que não tem o mesmo status, não tem o mesmo nome, e aí acaba não tendo o mesmo custo e não vendendo tanto. Agora, como é que nós vamos desenvolver, consumir produtos nacionais, se sempre temos, desde aqui, desde esse momento, então estamos falando aí décadas de 40, 50, 60, essa cultura de importação, de comprar de fora, de associar que o importado é melhor, sabe? É extremamente complicado. Se vocês pararem para pensar, e nós já estávamos discutindo a questão de tecnologia em filosofia, se vocês pararem para fazer uma lista mesmo, um checklist, o que é que vocês têm de recursos tecnológicos na casa de vocês que é nacional? Até a chapinha que a Sofia acabou de pegar deve ser importada. Sabe? O computador, o celular que nós estamos usando. Então, muita coisa vem de fora. E, via de regra, nós temos essa preferência, nós optamos por isso. Mas, seguindo aqui, continuando. Ô, Nicole, agora continua para a gente, ali embaixo da imagem, para tentar controlar a crise. Para tentar controlar a crise e garantir melhorias na qualidade de vida da população, o presidente criou o Plano SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. O plano, no entanto, não obteve resultados muito positivos, contribuindo para o resgate do projeto liberal entre os brasileiros. Nesse contexto de crise econômica, realizaram-se, em 1950, eleições para a escolha do próximo presidente do Brasil, Getúlio Dornelles Vargas, candidato do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e o Partido Social Progressista, PSP, foi reconduzido ao poder, agora pelo voto popular. Diferentemente do seu antecessor, Vargas adotou uma política mais cautelosa em relação aos Estados Unidos, voltando-se para o desenvolvimento industrial do Brasil. Para isso, planejou grandes investimentos em infraestrutura, focando a ação do Estado nas áreas de energia, indústria de base e transportes. A verba para a realização dessas obras seria proveniente de empréstimos vindos dos Estados Unidos e dos impostos arrecadados pelo governo. Continua até o final, senhor? Por favor. Iniciando seu plano de desenvolvimento, o governo Vargas inaugurou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, em 1952. Órgão que tinha a função de financiar o programa de crescimento e de modernização da infraestrutura do país. Iniciou ainda a construção da usina hidrelétrica de Paulo Afonso I, na Bahia, em 1954, a fim de expandir a geração de energia. O projeto somente se concretizou após o final de seu mandato, com a criação de Eletrobras, em 1961. Segundo muitos historiadores e economistas, a obra mais importante do governo Vargas foi a fundação da Petrobras, em 1953. A nova empresa seria responsável pela exploração e pelo refino do petróleo no país e teria 1/10 de suas ações abertas ao capital estrangeiro. Essa medida conseguiu despertar de uma só vez o acirramento da oposição por parte dos nacionalistas e dos neoliberais. A razão é que os primeiros eram contrários à participação do capital estrangeiro na empresa, enquanto os neoliberais desejavam maior participação do setor privado brasileiro, e não do Estado, na exploração do petróleo. Petróleo, meu Deus! Nem é tão difícil assim, tá parecendo um trava-língua aí. Senhor, eu tô com frio, eu tô com sono. Dá desconto. Muito bom. Isadora,
Continua para a gente, por favor, página 18. Enquanto a oposição política Vargas se intensificava, especialmente por parte da União Democrática Nacional, UDN, crescia também a insatisfação dos trabalhadores. Embora Vargas adotasse a postura de pai dos pobres, os Alô? Oi. Calma aí, eu não estou Em ouvindo nada. 1953, ocorreu uma greve geral no estado de São Paulo. Ah, pera. A internet tá ruim. Tá bom. Pode deixar, que senão a gente não consegue acompanhar. Obrigado. MC, leia pra gente. Para manter. Retoma ali em 1953, por favor. Em 1953, ocorreu uma greve geral no estado de São Paulo, de mais de 20 dias de duração, à qual aderiram cerca de 300 mil trabalhadores. Continua, pessoal. Habilita o microfone aí. Para manter o apoio dos operários, Vargas nomeou João Goulart, conhecido como Jango, como ministro do Trabalho. Goulart começou a concessão de um aumento de 100% no valor do salário mínimo. Diante da forte oposição das elites, que temiam uma política voltada às massas em época de difusão do socialismo, o presidente foi obrigado a demitir João Goulart do cargo de ministro em fevereiro de 1954. Ainda assim, o aumento salarial foi concedido em 1º de maio daquele ano. A oposição ao presidente intensificou-se em 1954, especialmente após o atentado da Rua dos Meleiros, no Rio de Janeiro, em 5 de agosto, que visava atingir o jornalista Carlos Lacerda, notório opositor de Vargas. A pressão sobre o presidente aumentava. Acuado, finaliza pra gente. Acuado e praticamente sem apoio, Vargas optou por uma saída drástica. Suicidou-se na madrugada de 24 de agosto de 1954, deixando uma carta de testamento, na qual acusava a oposição pela sua morte. Seu falecimento gerou enorme comoção popular, com a realização de uma série de protestos contra seus assassinos, fato que fez com que o exército tomasse a decisão de não assumir o governo naquele momento. Muito bem. Então, segunda-feira, dia 24 de agosto, já fariam quantos anos aí? 50, 60, 70 anos, certo? Da morte, do suicídio aí de Vargas. Então, ele deixou nessa carta uma frase que é bem forte. Então, deixo a vida para entrar na história. Vargas, Getúlio Vargas. Agora, imaginem uma medida. Hoje nós temos arredondando aí o salário mínimo em torno de R$1.000. Imaginem uma insatisfação popular e o governo decidindo dobrar o valor do salário mínimo. Do nada. Então, R$2.000 de salário mínimo. Tá? Então, basicamente, isso aconteceu. Houve 100% de aumento no valor do salário mínimo. Isso com o João Goulart como ministro do Trabalho. Beleza? Isso, claro, é muito bem visto pela população, lógico. Mas, como a Rafa comentou, não é simplesmente aumentar, dobrar. Se vocês acompanham os governos, a atualização, na verdade, do salário mínimo aumenta R$20 por ano, sabe? É pouco, é irrisório. Então, nós temos... A última vez que eu vi, estava 1.045 o salário mínimo. Então, aí nós teríamos aí, R$2.000 de salário mínimo. Isso, na verdade, acarretaria uma série de consequências, não só públicas, mas no âmbito privado também. Porque as empresas privadas, elas
elas usam o salário mínimo como uma referência. Então, eu sou empresário, vou contratá-los, e aí eu digo para vocês, olha, eu vou pagar para vocês 3 salários mínimos. Tá bom. Então, hoje seria aí 3.000 e pouquinho. Agora, imagine se o governo dobrasse o salário mínimo. Então, as pessoas que recebem benefícios, talvez receberiam mais do que as pessoas que trabalham. Por isso que o assistencialismo é algo complicado muitas vezes. Então, quando falamos e discutimos questões aí como o Bolsa Família, esses auxílios, muita gente, infelizmente, acaba se beneficiando e aproveitando esses recursos para realmente não trabalhar. Então, acabam produzindo, né, brincando aqui com a palavra, acabam tendo mais filhos, porque com mais filhos, mais direitos. Então, elas realmente acabam se aproveitando, se beneficiando desse caminho, dessas brechas, e aí eles... Bom, é discutível. Eu falei que não ia entrar em aspectos mais políticos, mas é só fazendo um paralelo aqui. Bom dia, professor Casemiro! Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia. Então, nós tivemos aí, pessoas, em 54, o suicídio de Vargas. E aí nós temos na página 19 o Interpretando Documentos. Acompanhe comigo aí. É um trecho da Carta Testamento encontrada próximo ao corpo do presidente Getúlio Vargas. Diz assim: precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Lembrem-se, ele se intitulava o pai dos pobres. Sigo o destino que me é imposto, depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. Então, nós temos 3 questões aqui para fecharmos a página 19. 5 minutinhos para vocês e corrigiremos juntos. É extremamente curioso como essa carta é escrita, porque você vê realmente o discurso dele. Então, a forma como ele escreve, né, é impressionante. Porque ele vem de uma ideia, de fato, de pai do povo, aquele que veio para salvar a galera e está lutando em prol da causa da nação. Tá? Vamos lá. Exatamente essa característica aí da primeira questão. Então, é algo posto como obrigatório. Então, não tem como fugir disso. Imposto. Decênio. É uma palavra em espanhol que significa décadas. Exato, são várias décadas. Então, eu tenho alguns decênios. Eu tenho algumas décadas de existência. Tenho 3 decênios. C. Expoliação.
ato de privar alguém de algo que lhe pertence ou a que tem direito por meio de fraude ou violência. Ótimo. Traduzindo, roubo. B. Instaurei ou instaurar. Dar início a algo que não existia, introduzir, implantar, instalar. Exatamente. Começar algo novo e etc. Potencialização. Aumentar, reforçar os efeitos sobre o organismo de determinada substância ativa. Não temos tempo, mas até poderíamos discutir. A escola, os professores potencializam o saber, o conhecimento? Poderíamos discutir isso, mas não é aula de filosofia e não temos tempo para falar isso em história. Então, vamos lá. A segunda aí, me diga uma frase que demonstra esse caráter populista do presidente. As 4 primeiras linhas precisam sufocar a minha voz, impedir a minha ação, para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. Muito bem, perfeito. E a terceira pergunta, de acordo com o contexto da época, explique a que Getúlio Vargas se referia ao afirmar: A. Fiz-me chefe de uma revolução. Acompanhe aí comigo, então. Ele foi o líder da Revolução de 30 que tirou Washington Luiz do poder. Então, é isso que ele está se referindo. Então, ele assumiu ali a liderança da Revolução, tirando Washington Luiz do governo. Aí nós temos B. Voltei ao governo nos braços do povo. Então, nós temos a eleição de Vargas para presidente, no final aí do mandato de Dutra, que agora ele foi eleito. Então, olha só, o povo me quis, o povo me abraçou, coisa linda. E a ideia da potencialização das nossas riquezas. Esse eu sei. Então, fala. É o crescimento e o rendimento da matéria-prima brasileira. Sim, com especial destaque à industrialização do país, tá? Então, não mais... Lembrem-se das políticas que nós já discutimos. Não mais ficar dependente, né, do capital e da tecnologia estrangeira, mas desenvolver a nossa e valorizar a nosso próprio produto, nossa própria indústria. Eu sei que não é um exercício formal que a apostila nos pede, mas como nós já discutimos isso, mesmo que informalmente, eu gostaria que vocês observassem. Semana que vem a gente discute. Se vocês encontram algo que seja tecnológico aí na casa de vocês, produzido no Brasil, tá? Então, uma tecnologia nacional. Vocês fazem uso de algo aí na casa de vocês, uma tecnologia nacional ou não? Não tem tecnologia, mas tem refri. Tem o quê? Tem refri, mas tecnologia não. Ok. Tem pão, senhor? Não sei mais. Minha cadeira foi feita aqui na minha casa mesmo. Mentira. Você que fez a cadeira? Vai tirar 10 em artes. É uma artista. Ô, senhor, mas é verdade, tem uma mesa aqui em casa que foi meu avô que fez. Ficou uma bonitinha. Eu não duvido. Eu não dissemos... Aí, se fosse eu fazendo aí, já não é outra coisa, né? Não dissemos que o produto nacional ele é ruim. Nós dissemos, entretanto, que é uma preferência pelo exterior. Existem coisas que não são tecnológicas, mas são produzidas por coisas tecnológicas. Como, por exemplo, uma garrafinha. Ela não é tecnológica, não tem energia, mas ela foi coisada pelo negócio tecnológico, entendeu? Foi coisada. Finalizamos nossa aula dessa forma. Uma coisa que o brasileiro tem é esperança.
Ó, porque tá nevando no sul, sabe? Aí, ó, como é o Olaf, aí, ó, enfim, como eles reproduziram. Peraí, não, que eu achei incrível, senhor, eu tenho que te mostrar. Parece o quê? Um Esse é o chihuahua. Olaf e o outro sei era de lá. mentira, né? Esse é o O Olaf outro real. parece o Zé Gotinha. Sensacional. Pelo menos o brasileiro é bem humorado, criativo, tá vendo? Muito bom. Ô, senhor, eu tive a esperança que ia cair neve aqui na minha janela, né? Só esperança mesmo. Morando em São Cai Paulo, aí. não tem neve. Ô, senhor. Mas deu uma Pessoas. esperança, eu olhava para aquele céu e falava assim, putz, vai cair neve, eu vou ver neve, que eu sou pobre, o senhor pobre, nunca viu neve, eu sou pobre, eu nunca vi neve. Aí eu fui tentar convencer minha mãe a ir pro sul, eu falei assim, que isso, vai que a gente morre de coronavírus, né? Eu falei assim, pelo menos você viu a neve, né? Vai morrer com o sonho Morre, realizado. mas viu a Tchau, neve. tchau, tchau, tchau. Até mais. Tchau, Obrigado pelo professor. seu contribuído. Tchau, obrigado. Já tá como host aí, tá? Sim, né? Já sim. Ah, então. Obrigado, então, professor. Valeu. Tchau, bom final de semana. Até. Igualmente.